Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui nessa noite muito felizes. Muito felizes. Felizes por estar passando uma mensagem aos irmãos que amamos tanto, na igreja que amamos tanto. E eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus o privilégio de poder estar nesta noite falando de seu santo nome. Pedindo a Ele que perdoe os meus pecados e que me dê sabedoria para falar tudo aquilo que Ele realmente quer que eu fale. E que seja o seu Santo Espírito a me orientar nessa noite. Amém. O tema da mensagem dessa noite é um tema que sempre me atraiu muito. É um tema muito rico. Há tempos que eu pesquiso e leio sobre esse tema. Tem muita informação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É um tema muito cheio de história, muito cheio de verdades. E o que eu mais gostei, por diversas vezes, eu me encontrei no tema junto com vocês. Achei ótimo, maravilhoso. Preparando o tema, estudando a mensagem dessa noite, eu vi a igreja bíblica muitas vezes. Muitas vezes. E isso encheu meu coração de alegria. E eu agradeci a Deus, falei, Senhor, eu estou no lugar certo. Os meus irmãos que estão comigo lá estão no lugar certo. Vocês vão ver. Presta atenção na mensagem, que vocês vão ver que somos nós. Na mensagem dessa noite. O tema é a mulher. Mais especificamente, a mulher e o reino de Deus. E eu peço aos irmãos que não vejam no que eu vou dizer aqui elogio nenhum às mulheres. Não vejam uma mulher elogiando as mulheres. Não. Não há elogios. Não há elogios. Eu vou falar sem nenhum constrangimento. Porque tudo que for falado aqui, tudo que eu disser para vocês, foi tirado das Escrituras, da palavra do Senhor. E na palavra do Senhor não existem elogios, existem verdades, verdades bíblicas. Então, o tema dessa noite é um tema muito rico, é sobre mulheres, verdadeiro, sem elogios. Tudo aqui é verdade. Sabe, queridos, do Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, as mulheres não eram valorizadas. Não tinham valor. As mulheres, elas eram propriedades. Propriedades de seus pais, primeiramente. A mulher era uma propriedade de seu pai. Seu pai escolhia o seu casamento. Escolhia com quem ela ia casar. Como se fosse uma transação comercial. Casava. Daí, era propriedade de seu marido, que via na mulher e queria da mulher que ela fosse apenas uma boa dona de casa, uma boa mãe. Para por aí, tudo bem, temos que ser boas donas de casa, boas mães, mas o nosso potencial é muito maior para ser só isso. Mas eles não aceitavam. A mulher, ela não podia ter cultura, nem conhecimento. Mesmo porque, se ela tivesse cultura, conhecimento, ela ia perceber toda a servidão em que ela vivia. E ela ia se revoltar. Isso não era bom. Isso não era bom. Então, vejam só. Inclusive, elas eram culpadas pela infertilidade. Os maridos podiam arrumar outras mulheres para lhes gerar filhos. Olha só. E
apesar disso tudo, houve no Antigo Testamento mulheres valorosas, mulheres guerreiras, muitas. Eu vou citar aqui a Esther, Rainha Esther, né? Ruth, Hulda, Débora, mulheres que enfrentaram aquela sociedade para servir ao Senhor. Mas Jesus, cristianismo, Jesus trouxe um novo dimensionamento para as mulheres. Que lindo! Jesus valorizou a mulher. O cristianismo resgatou a dignidade da mulher. O cristianismo resgatou a dignidade da mulher, tornando-a uma serva fiel, com todo o seu trabalho reconhecido a partir de então. E sabe, queridos, além dos 12 discípulos que acompanhavam Jesus, por onde ele ia, com ele também iam mulheres valorosas que o seguiam por toda parte por onde o mestre passava. Essas mulheres são citadas, tinham sido curadas pelo mestre e o seguiam. Vamos abrir em Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, atenção, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essas mulheres maravilhosas seguiam Jesus e prestavam toda assistência a Jesus. Tudo que Jesus necessitava. Elas estavam lá, ajudando. Depois, nós temos na cena da crucificação, mulheres fiéis, amigas de Jesus, que ficaram lá com o mestre, assistindo a toda aquela agonia, lhe passando amor, carinho, dedicação. Eu creio que isso consolou muito o coração do nosso Jesus. Tenho certeza disso. Elas ficaram lá. Todos foram embora. Todos fugiram. Mas aquelas mulheres enfrentaram tudo e todos. E ficaram lá com o mestre. Que lindo, não é? Elas arriscaram tudo, tudo. Olha, uma coisa é você ter acompanhado Jesus nos momentos de vitória do mestre, quando ele ressuscitou mortos, curou enfermos, expulsou demônios. Muito bem. Mas, na crucificação, quando o céu parecia fechado, imploravam, e parece que o céu não se abria. Parecia até que o diabo tinha sido vencedor. Elas ficaram lá. Elas ficaram lá. Que glória! Elas acompanharam Jesus em sua última viagem
Elas assistiram à crucificação do Senhor. Elas assistiram o sepultamento. Elas encontraram o sepulcro vazio e deram a notícia. Pode ser, eu acho que é. Foi plano de Deus. Foi plano de Deus, sabe por quê? Para mostrar o valor que a mulher tem na obra do Senhor. Elas estavam lá. Elas estavam lá, assistiram tudo, viram tudo, não tiveram medo. Aliás, depois eu vou falar e vocês vão ver, a mulher é muito corajosa. A mulher enfrenta tudo e todos por amor ao mestre. E elas ficaram lá até o fim. Aí também encontraram lá a sepultura vazia, o sepulcro vazio, deram a novidade. Que maravilha, não é? Sempre contribuindo para o ministério do Senhor. Sempre contribuindo. Muito bem. Jesus subiu ao céu. E aí começou. Aí começou realmente o cristianismo a ser perseguido. Vocês sabem, vocês conhecem como foram perseguidos aqueles cristãos. Que coisa terrível a perseguição aos apóstolos, aos discípulos, aos seguidores do Evangelho de Jesus. Aí, mulheres valorosas nós encontramos novamente. Mulheres que ajudavam os apóstolos, recebiam em sua casa, lembrem muito dos núcleos, viu? Com toda hospitalidade, abriam suas casas para receber o povo do Senhor, os cristãos. Mas olha, não é? Os núcleos. E depois, lá elas tinham ensinamento, o apóstolo falava, ensinava, louvavam ao Senhor. Depois, eu acredito que um saboroso guisado e um suco de uva, quando terminava todo aquele ensinamento. E elas abriam suas casas aos apóstolos com a maior alegria. E eu nos vi. Olha só, os nossos núcleos, essas bênçãos que nos recebem semanalmente em seus lares, abrindo as portas com alegria, ansiosos pela nossa presença. Somos nós. Somos nós. Nessa época, tivemos uma mulher que me lembrou muito do meu ministério, sócio espiritual. Dorcas. Dorcas era uma mulher com muita misericórdia no coração. Dorcas cuidava muito, ajudava muito as pessoas que sofriam, os pobres, os necessitados, os enfermos. E Dorcas era muito querida. Vocês sabem, ela era chamada discípula. E olha só, quando Dorcas morreu, houve uma tristeza muito grande entre aqueles conhecidos dela, os amigos de Dorcas. Eles ficaram muito tristes, muito tristes. Chamaram o apóstolo Pedro para que ele fosse orar para Dorcas ressuscitar. Ele foi, falaram, Dorcas está lá, apóstolo, ore por favor. E ele foi e orou. E essa passagem, queridos, vocês vão ver em casa depois, ela se encontra em Atos, capítulo 9, do 36 ao 42, e no versículo 40, Pedro diz assim, Tabita, então Dorcas é a tradução de Tabita. Tabita, levanta-te. Dorcas abriu os olhos
e sentou. Mas que maravilha, que mulher querida. E aí eu pensei assim, sabe? Puxa vida, será que quando o Senhor me levar, será que o Maranata de oração vai falar assim, pastor Leandro, vem orar para ressuscitar a nossa professora Marilena. Aí eu dei muita risada. Eu falei, ai meu Deus, não façam isso não, porque já terá chegado a hora, eu já estarei muito bem lá em cima. Mas, não precisa orar não. Mas eu pensei, sabe, pastor, passou pela minha mente assim, será que eles vão falar? Ai, pastora, professora, o Senhor a levou, mas nós precisávamos dela mais um pouquinho aqui. Eu não sei, né? Eu não sei. Mas eu pensei. Agora, tem uma mulher que eu gostei muito de ler sobre ela. Essa mulher, ela foi evangelizada por Paulo. Uma mulher influente. Uma mulher rica. Tinha negócios. Era muito influente. E se chamava Lídia. Lídia foi uma mulher extraordinária. Ela evangelizou muita gente. Ela levou o evangelho para todos os seus funcionários, para todos que ela conhecia, hospitaleira, abriu sua casa, podem entrar cristãos, sejam bem-vindos, vamos aqui falar do nosso Senhor. Irmãos, Lídia foi uma mulher extraordinária, mulher inteligente, culta, mulher que tinha um coração voltado para a obra do Senhor. Porque essa mulher ajudava também muito aos apóstolos. Ajudava bastante. Sabe, nas suas necessidades. Maravilha, maravilha. Mas hoje, não dá para falar muito sobre todas elas. Eu escolhi uma que também eu gosto muito. Febe. Eu gosto de Febe. Febe, queridos, agora nós vamos ler. Vocês vão abrir em Romanos, vamos lá, um pouquinho mais para frente. Romanos, capítulo 16. Versículos 1 e 2. Febe. Olha só, hein? Olha só, que privilégio de Febe. Quer ver? Vamos lá. 16:1. Paulo, apóstolo Paulo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Olha só. O apóstolo Paulo recomendando a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Então, queridos irmãos, essa mulher extraordinária, que foi Febe, lutou contra tudo e contra todos para ser o que Deus queria que ela fosse. Uma grande qualidade. Lutar contra tudo e contra todos para sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Uma grande qualidade, né? Febe era rica, influente. Usava a sua influência para livrar os cristãos que estavam precisando de auxílio. Inclusive Paulo. Ajudou muito a Paulo. E usava a sua influência para os livrar. E usava o seu dinheiro para os ajudar. Lídia era a líder da igreja de Cencreia. Ajudava as mulheres no batismo. Olha só. Ajudava as mulheres no batismo. Ajudava aos pobres, aos necessitados. Mereceu toda essa consideração de Paulo. Febe, ela era ajudadora, protetora. E tão influente, mas tão influente,
que Paulo cita Febe em sua carta aos Romanos, pedindo a eles que a recebam no Senhor, como convém aos santos, e lhe deem tudo aquilo que ela precisar. Ela era discípula de Paulo. Febe era discípula de Paulo. Puxa vida, mas que consideração, né? Também era uma mulher muito hospitaleira. Recebia com muita hospitalidade em sua casa. Sabe, irmãos, sempre que nós estudamos o Evangelho, ouvimos o Evangelho do Senhor, nós temos que trazer o aprendizado para nós, para os nossos dias. E é isso que nós vamos fazer agora. Tudo que eu falei dessas mulheres, vamos passar agora para os nossos dias, e não só para as mulheres, não, para todos. Sabe, nós temos o privilégio de estarmos congregando numa igreja séria. Falei que não tem elogio e não tem mesmo. Uma igreja séria, uma igreja que segue estritamente a palavra do Senhor, que age estritamente como o Senhor quer que ela haja. É assim a igreja bíblica. Nós somos assim. Nossos pastores são assim. Então, vejamos. O Senhor quer que nós sirvamos, que nós estejamos falando do Evangelho por todas as partes, por todos os lugares, e que nós ajudemos. A igreja bíblica nos oferece um leque de opções para que nós possamos ter esse privilégio, porque isso é um privilégio de ajudar no Evangelho do Senhor. Sabe? E as mulheres, elas têm dons que o Senhor deu e que devem ser aproveitados. Cada um também tem o dom que o Senhor deu e que deve ser aproveitado. Só que para isso, nós precisamos abrir o nosso coração e querer ajudar, querer participar, querer estar à frente. À frente. Por exemplo, recepção da igreja. Como é bom ficar lá. Às vezes eu fico lá, eu não sou do ministério de recepção, mas eu fico lá recebendo os irmãos que chegam alegrinhos, uns correndo, outros mais devagar. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Isso é muito bom, faz bem para a gente, sabe? Recepção é muito bom. E os irmãos da recepção são uma bênção. Ministério infantil. Ah, como é bom, né? Trabalhar com as criancinhas, ensinar-lhes o nosso Jesus, o nosso Evangelho. Os jovens, irmãos, os nossos jovens precisam muito de pessoas que os ajudem a escapar das garras do inimigo nesse mundo terrível que está aí fora. Nós temos que falar com eles. Casais que ensinam os casais a viver melhor, a viver bem. Mesmo que você viva bem, sempre tem alguma coisa para aprender. Ministério também de eventos, nós temos aqui, que evangeliza maravilhosamente através de eventos. E nós podemos convidar os nossos amigos, como Febe convidava os amigos dela para as reuniões. Venha à noite na minha casa, vai ser muito bom. Vai lá um pregador que fala muito bem, e se chama Paulo. E aqui a gente fala, e se chama pastor Leandro, e se chama pastor Denis, não é? Então nós temos essa oportunidade nesse ministério. Núcleo eu já falei, vou falar outra vez. Que maravilha, né? Você poder abrir a sua casa e receber os cristãos. Lembrem-se, toda quarta-feira lembrem-se. Eu estou fazendo como aquelas mulheres faziam. Estou abrindo minha casa para receber os cristãos. Lembrem-se disso sempre, sabe? Outros ministérios também. Temos o meu ministério, o sócio espiritual, que é o ministério que cuida das pessoas que sofrem, das pessoas que precisam de ajuda. Ministério muito bom de trabalhar, eu gosto muito.
Maranata de oração, onde nós oramos todas as semanas. Tabitas, quando as mulheres se reúnem aqui na igreja para fazer artesanato. E durante essa reunião elas falam do Senhor. Deixa eu ver se eu esqueci aqui alguém. Liturgia. Ministério da Liturgia quer colocar tudo bonitinho em ordem no culto, para que aconteça tudo na hora certa. Ministério da Internet também nós temos, né, que nos leva longe, distante. Ah, tem um que eu deixei para o final. Eu acho muito importante esse ministério também. Discipulado. Irmãos, pessoas ocupadas, porque todo mundo hoje em dia é muito ocupado, que largam sua casa, seus afazeres, seus filhos na escola, para ensinar. Puxa, mas como o Senhor fica contente com essas coisas? Eu sei que Ele fica contente. Eu sei que o Senhor se alegra de ver essa igreja trabalhando dessa maneira. Eu sinto no meu coração que Ele se alegra muito conosco. E que quando nós chegarmos lá, eu sinto que Ele vai falar: puxa, como eu gostei. Estava muito bom aquele trabalho lá, viu? Olha aqui, igreja bíblica, ó. Pode entrar, vai, entra. Igreja bíblica, entra. Igreja bíblica, entra. Eu sei, eu sinto. Porque, gente, eu estou falando alguma mentira, alguma coisa que não é verdade? Não. São verdades, não são elogios. São verdades. Elogio é uma coisa. O elogio, ele pode não ser verdade. Mas a verdade é verdade. E aqui eu estou falando a verdade, e os irmãos queridos sabem disso, porque congregam comigo aqui. Muito bem. O Senhor, voltando novamente às mulheres, o Senhor deu dons às mulheres. Esses dons, eles devem ser aproveitados pelos líderes da igreja e pelas próprias mulheres, que devem abrir seu coração e falar: olha, Senhor, eu quero te servir no dom que o Senhor me deu. A mulher, ela é extremamente sensível e perceptiva. Sabe, a mulher, ela sente as coisas. Ela sabe antes de acontecer o que está certo e o que está errado. Então, a mulher, ela deve ser usada em áreas que necessitam de muito trato para tratar com as pessoas. De muita percepção, para não ofender, para não magoar. Porque a mulher tem uma sensibilidade aguçada. A mulher é corajosa. Ah, se é. A mulher enfrenta, ela luta. E ela chega até onde ela quer chegar. Lutando. Custe o que custar. Doa a quem doer. A mulher tem coragem. Ela luta pelo aquilo que ela quer. Quando a mulher realmente se converte, a vida dela passa a ser do mestre. Então ela luta para levar esse evangelho adiante. E ela quer que todos saibam que existe esse Jesus maravilhoso. Jesus é lindo demais. Jesus, Ele nos faz chegar aos 70 anos com a alegria de viver e sabendo que o dia que nós morrermos, nós também vamos ser felizes. Esse é o Jesus que eu aprendi a conhecer. Eu sinto isso no meu coração. Eu gosto da vida, eu gosto do mundo, eu gosto da igreja. Mas eu sei que o dia que chegar a hora, amém. Amém. Não é verdade? Isso é Jesus. Só Ele. Mas ninguém leva ao seu coração. Então as mulheres, elas são sensíveis, elas são corajosas, elas acumulam funções. Vejam bem, olha que ser especial. A mulher é dona de casa, é mãe, trabalha fora, ajuda na igreja. É como ajuda na igreja. A mulher ora sem cessar. Na oração, a mulher é imbatível. Ninguém bate a mulher. Quando a mulher ajoelha para orar,
Nossa, aquela oração sobe para o Senhor, e a mulher ora, e ela não se cansa de orar, ela está dirigindo e está orando, ela está no mercado e está orando. Eu tenho uma irmã no Maranata que fala assim, ainda ontem ligou para mim e falou assim, ai professora, a senhora sabe que eu oro o dia inteiro. Falei, isso mesmo, minha irmã, e é assim mesmo, as irmãs oram e oram e oram e oram. Então, sabe, irmãos, eu vi a nossa igreja em toda essa minha pregação. Eu fiquei muito feliz de poder estar falando para vocês tudo isso que eu falei e de estar nessa igreja. Muito feliz. O Senhor é bom, né? O Senhor é maravilhoso. E aí, às vezes, a minha imaginação vai muito longe, né? Ela voa, e eu lendo as passagens todas aí que eu falei para vocês, eu pensei assim, puxa vida, né? Às vezes, né, vai ver que o apóstolo Paulo chegou lá na casa da Febe, porque ela tinha um quartinho para ele descansar, porque ele chegava cansado, para tomar seu banho, né? Apóstolo, por favor, vá tomar seu banho. Então, eu fiquei pensando, falei, lá, então ele chegava, ia tomar seu banho e tal. Aí ela olhava assim e pensava, puxa vida, hein? Olha a sandália do apóstolo. Está muito usada, essa sandália está muito usada. Mas que sandália! Nossa, não tem mais sola? Coitado do apóstolo. Ia falar com os amigos dela lá, né? Olha aqui, gente. O apóstolo está precisando de sandálias. Olha a sandália dele aí, né? Está muito usadinha e tal. Os amigos, não. Febe, por favor, providencie. O apóstolo não pode ter calo, nem dor no pé. Porque senão, como é que ele vai caminhar e vai chegar cansado lá? E aí, eu vou terminar falando para vocês o seguinte. Eu tenho certeza que eles providenciavam uma sandália para o apóstolo. Porque eles ajudavam muito. Elas ajudavam muito aqueles apóstolos. Financeiramente, espiritualmente, com oração, ajudavam e ajudavam e ajudavam. Está na Bíblia, está na palavra. Vamos passar para a nossa época, irmãos. Vamos passar para a igreja bíblica, irmãos. Hoje, claro, os nossos apóstolos, os nossos pastores, eles não andam a pé com sandália pelas ruas. Não dá bem, né? Vão mais rápido até. Só que assim, como aquela sandália machucava o pé do apóstolo Paulo e elas providenciaram uma nova, vocês já pensaram o que é um automóvel que você tira da garagem e puf, te quebra? E aí você fica sem o automóvel. Aliás, meu Deus, mas quebrou, e agora? Eu tenho que ir para tal lugar. E agora, como é que eu vou fazer? Mando consertar. Muito bem. O automóvel vai e é consertado. Velho, né? E ele sai outra vez da garagem, anda um pouquinho, quebra de novo. Eu tenho certeza que a Febe, se naquela época tivesse automóvel, em vez de sandália, e o apóstolo andasse de automóvel, eu tenho certeza absoluta, que a Febe ia orar muito, ia falar com o Senhor, ia presentear o apóstolo com um belo automóvel para ele poder ir falar de quem? Do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém e amém.